Gostaria de convidar a todos vocês para a meditação na palavra de Deus. E eu estava de ontem para hoje meditando, pedindo ao Senhor uma palavra. Qual palavra que o Senhor, estaria ministrando primeiro em minha vida, para que hoje, no dia de hoje, eu pudesse estar aqui juntamente com vocês e meditando juntamente com vocês na palavra de Deus. E o Senhor ministrou ao meu coração, falou comigo profundamente, e creio que Ele também estará falando através deste grande exemplo dessa nossa irmã que agora iremos meditar na palavra de Deus, que é um grande exemplo para as nossas vidas. É a nossa irmã Salomé. Salomé, mulher de oração, uma mulher virtuosa, uma discípula de Jesus. Um grande privilégio, ter cooperado com Jesus. E a sua família era uma família linda. Ela tinha 2 filhos. O seu esposo se chamava Zebedeu. E seus 2 filhos, Tiago e João, que foram grandes homens de Deus. Tiago e João. Dentre os 12 apóstolos, 2 eram filhos de Salomé, da nossa irmã Salomé. Olha, que privilégio, Você ter 2 filhos e estes 2 filhos serem convocados pelo Mestre para cooperar na sua obra, no seu ministério aqui na terra. E vamos ler alguns versículos aqui que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, alguns versículos, capítulo 20, e a começar do versículo 20 também, que nos diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, a Salomé, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Ela se aproximou de Jesus e fez um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. O versículo 26 diz assim: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus deixou bem claro para Salomé que aquele pedido seria impossível ele atender, porque está sentado à direita e à esquerda só o Pai que poderia determinar, e muito mais, o sofrimento que ele iria passar, outro não seria capaz de suportar. Vamos ver agora um pouco mais sobre a vida desta grande mulher, Salomé. Ela fez este pedido com aquele zelo extremo, e de querer sempre o melhor para os seus filhos. Ela, naquele momento, ela não soube pedir, mas foi uma grande mulher e nos deixou também um grande legado. Sua família, como eu já falei, seu esposo Zebedeu, seus 2 filhos, Tiago e João. E Zebedeu, quem era Zebedeu? Ele era um pescador bem-sucedido, Quando vamos ler sobre a história e vamos ver um pouco mais sobre Zebedeu, ele não fala muito, mas o que encontramos era que ele era um pescador bem-sucedido. E quando Jesus o viu pela primeira vez, Zebedeu,
Ele estava ocupado preparando suas redes, né, de pescar, juntamente com seus 2 filhos. Ele estava ali na beira, né, com seu barco e preparando, arrumando, né, as redes para ir pescar. E estava juntamente com ele seus 2 filhos, que eram os dois, Tiago e João. Mas quando Jesus se aproximou e viu aqueles 2 jovens com seu pai ali, Jesus chamou. Coisa mais linda, né? Um pai ali preparando a rede para ir pescar juntamente com seus 2 filhos. E Jesus se aproximou e chamou seus filhos e pediu que o seguissem. Que coisa mais linda, né? Jesus chegar ali, o barco, as redes sendo preparadas para eles irem pescar, e Jesus escolher aqueles 2 jovens que estavam ali com seu pai. E Zebedeu, acho lindo, né, que ele não hesitou em permitir que seus filhos fossem. O Evangelho de Marcos nos diz, 1:20, nos diz assim: e logo os chamou, e deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, que coisa linda, não é? Com os empregados, seguiram após Jesus. Nem ficou, né, em dúvida os jovens que foram convocados, e nem também o pai falou nada contrário. Também aceitou. Coisa linda, né? Tiago e João deixaram tudo que lhes era tão familiar para seguir Jesus. Aquele convívio do seu pai, ali, todos os dias pescando. Sua mãe, uma mulher valorosa também, de exemplo, de vida, de serva, de discípula de Jesus. Mas eles seguiram, né? Deixaram tudo, deixaram ali a família, né? O comodismo ali de estar, né? Sempre naquela rotina, mas seguiram a Jesus. Agora, vocês imaginem o que é uma mãe ter 2 filhos e ter o privilégio de esses 2 filhos serem chamados para a obra gloriosa, o ministério de Jesus aqui da terra. Vocês já imaginaram que alegria? Que alegria você não sente, pai e mãe, quando vê um filho sendo usado na obra do Senhor? Eu me sinto muito feliz, né? Eu oro também pelos meus filhos. Tenho uma filha que já serve ao Senhor, a Mical, louva, tem o ministério do louvor, e eu louvo a Deus, e creio que você também, por todos os filhos que são servos do Senhor, que faz algo em sua obra. É um grande privilégio e também um motivo para estarmos intercedendo todos os dias. E aquela mãe teve esta alegria, Salomé, 2 filhos, pescadores, né, que estavam ali com seus pais. E Jesus disse: segue-me. E eles deixaram rede, deixaram o pai, deixaram a mãe e seguiram a Jesus. É um grande privilégio, mas tem também que seguir por uma chamada e pela fé. E eles fizeram isso. Glória a Deus. E Salomé foi uma das mulheres que servia a Jesus e cooperava. Tiago e João, eles podiam seguir este grande exemplo de seus pais, de sua mãe em especial, uma seguidora, uma cooperadora, uma discípula de Jesus, né? E seus filhos tiveram este grande exemplo em seu lar. E estavam unidos em amor por Deus, não é, aquela família, e na disposição de servir a Jesus no que precisasse. Então, por isso que creio perfeitamente que para eles não foi assim tão difícil quando Jesus convocou para segui-lo. Eles prontamente seguiram. Glória a Deus. Não é? Não sabiam, né, quando Tiago e João, eles não sabiam quando retornariam ao lar.
se ainda iriam voltar a conviver em família com seus pais, mas seguiram por fé. Deixaram tudo e seguiram Jesus. E Salomé, esta mulher que sempre estou falando aqui, seguidora fiel de Jesus. E na Bíblia encontramos Salomé, né, com um grupo de mulheres na crucificação de Jesus, ela cooperando, na crucificação de Jesus, no momento mais sombrio, né, da vida de Jesus, quando até alguns discípulos o deixaram. Mas Salomé não. Salomé e outras mulheres não. Ela ficou ali, ó, seguindo Jesus. Vamos ler aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, e versículo 40 e 41, que nos diz assim. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, 40, 41. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E naquele momento ali também estava Salomé, cooperadora fiel, mesmo que ali observando de longe, mas estava ali. Coisa linda, não é? E Salomé, ela faz parte do grupo, sim, de mulheres que ungiu o corpo de Jesus também. Salomé esteve presente durante o momento mais escuro ali da crucificação, bem como durante, né, a gloriosa manhã da ressurreição. Glória a Deus. Momento mais tenebroso, mais doloroso, mas também na manhã da ressurreição. Ela estava também. Vamos ver no capítulo 16 o que é que nos diz. Versículos 1, 2, 5 e 7. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, veja que coisa linda, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Que privilégio! Que coisa tão linda! Então vemos que aquelas mesmas mulheres que foram seguidoras no ministério de Jesus, que estiveram ali naquele dia, né, tão difícil da crucificação, que foram ali naquela manhã gloriosa da ressurreição. Que privilégio elas tiveram, né? De o anjo estar ali e dizer: ele não está mais aqui. Que coisa tão linda, né? Que emoção aquelas mulheres tiveram, né? Glória a Deus. Ele não está mais sepultado, ele já ressuscitou. Que mulher seguidora fiel. Eu estava meditando, né? Que mulher fiel, seguidora fiel, dedicada a Jesus. E ela reconhecia ele como Messias. Ela reconhecia, assim, como Messias. E ela, sabendo que seus filhos, né, eram próximos de Jesus,
sabendo disso, ela se aproximou de Jesus e fez esse pedido que eu li no início, né? Que queria muito que, é, que Jesus colocasse um filho à direita e outro à esquerda no seu trono. Ela fez esse pedido por estar assim tão próximo de Jesus antes da crucificação, né? Ela fez este pedido antes da morte e ressurreição de Jesus. Ela fez esse pedido. Que fosse dado aos seus filhos um lugar de honra, um à esquerda e outro à direita. E nós vemos, quando começamos a meditar, que muitos querem muito acusar, né, a Salomé por ela ter feito este pedido. Talvez você, mãe, talvez eu, mãe, fizesse também este pedido, não é? Este pedido feito por Salomé nasceu de um orgulho maternal, né, de obter o melhor, sempre o melhor, para seus filhos. Ela não se deu conta, naquele momento daquele pedido, ela não se deu conta que o sofrimento seria a parte principal do reino. Ela nem imaginou que Jesus iria passar. Ela só estava preocupada, né, nas honras e de ter um lugar de destaque para os seus filhos, né? Naquele momento ela focou só nesses privilégios. E Jesus repreendeu Salomé, porque Jesus ele nos ama, mas também quando nós erramos ou fazendo um pedido errado, ele também nos repreende, não é? Quantos pedidos já fizemos a Jesus errado, né? Você pode lembrar quando você era solteiro, jovem, né, sem maturidade nenhuma, quantos pedidos você fez e graças a Deus que Deus não respondeu? Eu louvo a Deus que alguns pedidos que eu fiz não foram respondidos porque não era a vontade do Senhor. E agora, né, já na idade que eu estou, eu sempre agradeço a Deus e digo, Senhor, Tu és tão misericordioso que mesmo nas nossas fragilidades, em pouca sabedoria, sem maturidade, quando nós fazemos pedidos que não está segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, não é a Tua soberania, Tu não permites, porque lá na frente tem algo melhor para cada um de nós. E ela fez um pedido errado. Nesse dia, Salomé errou como qualquer uma podia ter errado e como nós erramos também, né? Como eu acabei de falar agora. Mas nem por isso ela deixou de ser uma mulher valorosa, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que deixou um legado muito grande para seus filhos, não é? E ela não sabia, não imaginava que aquele pedido seria totalmente impossível e que o que estaria esperando Jesus passar era muito doloroso e que só ele era capaz de passar, não é? E Jesus repreendeu por aquela ambição, né? E ele corrigiu também. Quantas correções o Senhor não nos dá, né? Diariamente, a cada dia, né? O Senhor vai nos corrigindo, nos moldando, nos aperfeiçoando e louvamos a Deus por Ele, né? Estar conosco a cada dia, fazendo este trabalhar em nossas vidas. E ela foi corrigida, não por ser discípula que Jesus deixou de corrigir. Jesus corrigiu, repreendeu e corrigiu, não é? E veja bem, Jesus repreendeu Salomé por sua missão, né? E corrigiu aquele erro, aquele pedido que não foi, né, bem aceito e não foi com sabedoria, mas Jesus corrigiu e disse e o porquê também, não é? Tiago e João compartilharam em todo o seu ministério, compartilharam do sofrimento de Jesus. É tanto que, veja só, 2 filhos chamados por Jesus, escolhidos dentre os 12 por Jesus. E aí vemos que homem foi Tiago, que exemplo nos deixou, que legado nos deixou um dos apóstolos de Jesus. Os 2 irmãos, João e Tiago. Tiago, né, por sua história, vemos que ele foi o primeiro Marte, foi Tiago. Imaginou
que firmeza essa mãe transmitiu para os seus filhos, dele chegar ao ponto de ser Marta e não negar Jesus, dele dar a vida, a sua vida, por amor a Jesus. Veja que importância tem você, mãe, você, pai, em ministrar a seus filhos, em mostrar quem é Jesus, a sua soberania, o seu poder, a sua grandeza, o seu amor, e que vale a pena, sim, morrer por Jesus, não negar a fé. Então, o seu filho, o filho de Salomé, né, foi o primeiro mártir. Tiago, ele foi o primeiro mártir. E vemos qual outro grande homem? João. Quem foi João? Ah, discípulo amado, João. E sabe, João, ele foi aquele exilado na ilha de Patmos. Você já leu, claro, né? Todos nós já lemos Apocalipse. E que revelação do futuro. Que revelação Deus nos deixou através daquele grande homem de Deus, exilado na ilha de Patmos, João. Então, veja, Salomé, aquela discípula que ficou até o final, e mesmo depois da morte, no dia da ressurreição, ainda esteve ali com as amigas, não é? Para ungir Jesus ali. Mas vemos que esta grande mulher, ela deixou para nós um grande exemplo de serva e também de uma mãe, e também de uma mãe que transmitiu, né, ensinou aos seus filhos que Deus é Deus acima de todas as coisas, que valia a pena, sim, ser fiel até o fim e não deixar Jesus nunca. Jesus ensinou quem é grande no reino, né? Ele ensinou que é grande, quem quiser ser o maior, que seja o menor, não é mesmo? E aí vemos que com Salomé, ela teve este grande exemplo de Jesus, quando ela fez aquele pedido. E Jesus disse que quem estiver pensando em ser o maior, tem que ser o menor, tem que ser servo. Mas o legado que ela deixou, aquela grande mulher, ela teve aquele exemplo, aquela correção por parte de Jesus, ela reconheceu o seu erro, sim, a sua precipitação, não é? Mas a influência cristã que Salomé deixou para os seus filhos não tem preço, né? Não tem preço. A palavra de Deus que você semeia nos seus filhos, na sua família, é a maior herança que você pode deixar. É o maior legado que você pode deixar aqui na terra. Então, ela influenciou seus filhos. Oxalá que possamos ser uma Salomé nos nossos dias, no dia a dia, servindo ao Senhor, na igreja, em nosso lar, em meio aos nossos familiares, que possamos, sim, ser Salomé, discípula amada de Jesus, serva fiel, que foi até o fim, e influenciadora para os nossos filhos, a nossa família. Glória a Deus. Eu tenho legado deixado pela minha mãe, de culto doméstico, de ensino da palavra. Ela foi a minha primeira professora de escola dominical. E eu ainda guardo todas as histórias que ela me contava na escola dominical e no meu lar também. Tenho um exemplo dela como serva de Deus, que amava Jesus acima de qualquer coisa. E ela passava para nós essa segurança, né? A sua fidelidade para com Deus, o seu compromisso para com Deus. E eu guardo, e até hoje, né, em toda a minha vida, o seu legado foi de grande, e é de grande importância para a minha vida, para os meus irmãos também. Né? Então, toda a nossa família aprendeu a dizimar com os nossos pais, né? A ser dizimistas, a serem fiéis, a servir a Deus
amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós tivemos esta herança, este legado, esta influência dos nossos pais. E também, né, pastores que passaram em toda a nossa vida, professores, líderes, né, em toda a nossa trajetória, nossos líderes também. Eu queria aqui também falar também sobre a minha sogra, que também, como nora, eu tenho aprendido durante esses longos anos também, assim como minha mãe, minha sogra, não é? Um legado também, eu como nora e ela como minha sogra, eu como aprendiz, né? Ela é uma mulher de Deus que há muitos anos serve ao Senhor e tenho aprendido também com a irmã Belmira sobre a oração, né? Que o Senhor ouve e atende às orações toda madrugada, mesmo com esta idade já avançada, 93 anos, mas sempre está ali, louvando ao Senhor e orando e intercedendo por sua família. Então, esses legados, essas influências não têm preço, né? A maior herança que nós recebemos da parte do Senhor e daqueles que estão próximos de nós. Então, Salomé influenciou. Você também pode ser uma influenciadora, uma mulher serva, discípula de Jesus, que vai passar à sua geração o valor que é servir ao Senhor em todo o tempo. Glória a Deus.